Fala pessoal, professor Gustavo Carvalho novamente, tudo bem? Hoje com um assunto que é só alegria. O aluno pediu e eu trouxe para vocês análise vertical e horizontal. Eu estou até dando uma olhadinha aqui que realmente está muito legal de ver. O que eu vou fazer? Vou fazer ao vivo para vocês, vou tentar aqui agora. Né? O que eu fiz? Eu peguei um fictício aqui, não é uma DRE, é como se fosse só uma listagem de receitas, despesas e o quanto que daria, né, no final ali de resultado. O que eu quero com isso? Eu quero só analisar 3 meses de operação com o formato de análise vertical e horizontal para a gente ver até o porquê que qual o sentido da análise vertical e horizontal e por que tem que ser dessa forma, né? Então, eu vou mostrar também como fazer, como que eu faço isso em uma formulinha de Excel, certinho? Então, vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho, né, minhas receitas. Dá para ver. Então, eu tenho aqui minhas receitas, custos, despesas e resultado. Né? Todos os resultados aqui positivos e tal, mas aí, né, a gente sempre tem que imaginar, né, se isso aqui fosse imensa, né? Como é que eu faço para verificar quais que são as minhas operações relevantes, né? Sempre bom a gente ver, a gente tem um fluxo de operações. Como é que eu sei as flutuações, né? Então, por exemplo, tem uma conta que ela aumentou mais de 10 vezes, né? Quando a gente vai ver essa conta, aumentou de R$ 1 para R$ 10. É relevante? Poxa, então, antes de partir para essa definição, eu vou mostrar para vocês como que faz essa análise vertical e horizontal com formulinha de Excel. Supondo que aqui é janeiro de 2019, 2024, 2024, fevereiro de 2024, março de 2024. O que acontece? Aqui eu vou sublinhando aqui. Isso. Isso. Aí o que acontece? Aqui não tem mais receitas. Receitas de mercadoria, prestação de serviço, custos, né? Custo da mercadoria vendida, fretes, água e luz, despesas de folha de pagamento, tributos, manutenções. E às vezes eu quero uma análise vertical e horizontal disso, para ver o que alterou muito conforme o tempo, o que se manteve, né? Então, como é que eu vou fazer essa análise? Normalmente, todo referencial é a receita bruta, normalmente, tá, gente? Em que referencial? Na análise vertical. O que eu faço aqui? Então, eu tenho janeiro, aí para fevereiro eu já vou abrir duas coluninhas. Abro duas coluninhas, né? Aula 1 aí do Excel. Abro duas coluninhas, vou deixar ela mais ou menos assim. A mesma coisa entre fevereiro e março. E vou inserir também. Eita, tal, viu assim. Então, abrir aqui mais duas coluninhas também. Deixar elas no tamanho padrão. Pronto. Então, aqui eu vou fazer como se fosse a minha. Na faculdade já aprendi que é delta V e delta H, né? Não tem símbolo de delta, vai A mesmo. Análise vertical e análise horizontal. Então, como é que eu vou fazer? Vou até deixar aqui ela de verdinho. Centralizar. Ela vai ser em percentual, tá, gente? Eu vou fazer na raça aqui, vamos ver se vai dar certo. Qualquer coisa eu vou corrigindo, porque não faço sem estar gravando, é mais fácil. Então, o que eu preciso? Eu preciso que todos esses aqui estejam igual ao meu... Não, igual não. Eu quero ver a proporção dessa parte pelo todo. Então, eu vou pegar para análise vertical isso aqui dividido pelo B3, né? E eu vou fixar aqui o B3, né? Então, 0,57. Poderia botar percentual, mas por enquanto eu vou deixar assim, até que eu achei bonitinho. Então, se eu for botar aqui, estender essa fórmula para cá, ela vai dar 1, né? Que é o 1%, que é o
o meu próprio referencial. Prestação de serviços, 43. Aí é só arrastar a fórmula para baixo. Eu vou dar para o resultado, né? Então, 36% de margem eu já consigo quantificar, né? Então, o meu resultado, nossa, seria um resultado muito bom, né? 36% ali de tudo que eu faturo, eu consigo sobrar para mim, né? Então, seria um resultado muito bom. Então, vocês veem que eu só peguei essa parte pela receita. Então, eu peguei o referencial, que é R$ 600, quanto que ele representa da receita. Antes de continuar, vou para a horizontal. Deixa eu só copiar isso aqui e colar formatos. Ixi, esqueci desse aqui também. Tem que ficar do mesmo tamanho desses. Aí, colei formatos, né? Formato, né? Ixi. Colar formatos está aqui. Então, beleza. Aqui eu quero fazer o que aqui? A análise horizontal a partir daqui não dá, né? A análise horizontal só vai dar para fazer a partir de fevereiro e março. Por quê? Porque a análise vertical vai comparar dentro do mesmo mês o que você quer referente a um todo daquilo que você está buscando, né? Normalmente a receita, né? Então a parte pelo todo, e a análise horizontal é para analisar o deslocamento de valor de um mês para o outro, né? Então se eu tinha 100 no mês de janeiro, 150 no mês de fevereiro, então houve um deslocamento positivo de 50%. Caso contrário, um negativo de 50%, né? Caso tenha caído pela metade. Então, essa é a análise horizontal. Então, análise vertical, vou fazer a mesma coisa aqui, não vou replicar a fórmula, não. Isso aqui por isso aqui e eu travo a fórmula. Aí sim eu consigo trazer minha análise vertical, tudo tendo como a receita o meu referencial. Então, aqui acabou, ó, a margem ficando igual. Se essa aqui também ficar igual, vou mudar esses números. Vou fraudar esses números aqui. Deixa eu ver. Fazer todas as verticais logo agora. Ah, tá. Então, aqui, ó. Já de cara, nossa receita deu uma diminuída no mês de março. Dá para chegar para o dono ali, ó, dono. Já vamos dar uma refletida aí, como é que a gente estava produzindo bem, agora a gente deu uma caída aí, foi o custo que aumentou, foi a receita que diminuiu, o que aconteceu? Análise vertical e horizontal, você bate o olho, ela já consegue te dar um norte aí das contas que você poderia focar para uma crítica. Então, a análise horizontal, como é que ela vai funcionar? Ela vai pegar igual ao mês atual dividido pelo mês anterior menos 1. Dessa forma, você consegue chegar ali, né, ao aumento ou à diminuição. Se for explicar, é como se fosse assim, né, em percentual, seria em percentual, seria como se fosse assim, você está tirando o todo da relatividade do que você está analisando anteriormente, está analisando só o que movimentou, mais ou menos isso. Não sei se verbalizar essa parte, não. Mas, então, é isso. É 3 dividido. Deixa eu estar apontando. Dá para ver, né? É 3 dividido pelo B3 menos 1. Você vai chegar na análise horizontal. Não, na análise horizontal, isso mesmo. Então, você vai ver que a sua receita diminuiu em 34%. Então, por quê? Porque diminuiu 43% a sua. Acho que eu vou botar em percentual, tá, gente? Ixi, só queda, só ladeira abaixo.
aqui em percentual, como não está tendo quebrado, em percentual. Então, diferente da vertical, a análise horizontal, ela não tem, né? Nunca vai ter 100% ali que você está comparando entre meses, né? Então, aqui, você tirar essa coluna aqui, vai dar prejuízo nas fórmulas. Vou deixar bonitinho. Então tá, aqui nós temos, né, nossa estruturinha de análise vertical e análise horizontal. Então o que acontece? Do 100%, né, ou seja, a receita representa, né, toda a minha referência que eu estou querendo ver. Desse 100% já houve uma diminuição de 34%, ou seja, uma coisa relevante. Não, olha, no nosso custo, meu Deus, nosso custo aumentou 25%. Não, mas quando você vai ver, é só o custo, né, de uma conta que representa 1% da receita. Então você consegue perceber essa linha de relevância? Porque no geral, né, então, tanto o CMV quanto o frete diminuiu 43%. Né, e essas sim são as contas relevantes, né, o CMV mais ainda, né, relevante em relação à minha receita. Em relação à minha receita total, o meu CMV aqui diminuiu 43%. Né? Então, eu vendi pouco, mas também, né, o meu CMV acompanhou. Né? Então, o meu CMV acabou ficando pequeno também. Né? Então, se ele representa 30% da receita, ele caiu também. Né? Então, custo cair é coisa boa. Né? Agora, receita cair, né, pode não ser uma coisa muito boa. Né? Mas se o custo acompanhou, tudo bem. O ruim seria o custo se manter e a receita cair. Aí seria um problema. Tá vendo como eu estou falando ali na mesa, né, com dono de empresa? Isso aí é importante a gente ter esse tipo de linguagem. Então, olha como uma análise vertical e horizontal, ela facilitaria, né? Então, opa, aumento de 25%. Ah, de uma conta que representa 1% da receita. Né? Despesas, né? Minhas despesinhas aqui, elas representam 29% do total da minha receita. Né? E houve uma queda também de 22%. Né? Por quê? Essa que representa 17% da minha folha de pagamento, ela aumentou 5%. Olha como que isso é uma informação relevante para a mesa. Olha, chefe, você teve aumento com o custo de folha de pagamento e isso não se refletiu na minha receita. Pode ser que mês que vem, sim, né? Mês que vem acabou refletindo um pouquinho, né? Então, mas acabou sendo um ponto de atenção que o seu custo de folha de pagamento aumentou um pouquinho e não houve reflexo, houve uma queda brusca, né, em relação ao mês de janeiro, onde foi o mês mais barato com folha de pagamento e você estava vindo com uma despesa alta. Então, olha como uma análise pequena como essa, fazer esse pequeno ajuste, né, de análise vertical e análise horizontal, pode ampliar ali a análise de um contador, né, botar ele ali do lado do dono, né. Então, aqui, uma conta que representa 36%, né, no seu custo em março, agora teve 45% de aumento. Opa, coisa relevante. Não, mas refletiu um pouquinho na minha receita também. Né? Então, minha receita voltou a aumentar um pouquinho, então meu CMV é normal que ele aumente. Né? Minha prestação de serviço acabou diminuindo um pouquinho, né? 39% da minha receita e acabou diminuindo um pouquinho. Né? O que aconteceu e tal? Também é algo a se avaliar. E minha água e luz também só representa 1% da minha receita, diminuiu em 43%. Bom, né? Diminuiu um pouquinho aí, mas não é tão relevante assim a ponto de eu me preocupar. Folha de pagamento continua representando 17% da minha receita. O ideal é realmente representar de 10, 11%, até 14%, 17% realmente está pagando muito para ter pouco resultado, né? Para ter pouca receita. É o ideal que não aconteça em empresas maiores. Né? Então, houve ali um aumento de 21%, né, em relação ao mês anterior. Então, é uma conta que ainda está representando bastante ali do meu total
de receita. E essa aqui representa 2%, manutenções, então houve ali um aumento de manutenções também, né? E no final eu tinha um resultado ali de 36%. Em março, mesmo com o aumento da minha receita, eu acabei diminuindo ali para 26%. Quais são os culpados? Né? Desde a receita não aumentou tanto assim, né? Mas batendo o olho aqui, né? O culpado está um pouquinho mais no custo, né? Que aumentou de forma relevante, mas também na despesa. Acabou que custo e despesa, né, acabaram aumentando aí de forma relevante, de forma a dar um resultado aí não muito atraente no mês de março. Certinho, gente? Então, eu só queria mostrar de fato como é que funciona essa análise, tá? Na análise vertical e horizontal, né, para mostrar o tanto que ela facilita ali, às vezes, bota em evidência aquela conta que você no olhômetro não perceberia, certinho? Então, de análise vertical e horizontal, queria só dar essa pincelada e a gente se vê. Até a próxima.